A questão é sabermos o que o Eterno quer de nós. Shalom. Bem-vindos a mais um estudo da Torá, que é apresentado pela congregação Beit Mashiach. Sempre procuramos trazer temas que sejam de grande relevância para aqueles que estão dentro do contexto messiânico. Hoje vamos analisar uma coisa que, sem dúvida nenhuma, faz parte da vida de todos nós. A questão é sabermos o que o Eterno quer de nós. Observo muitas vezes que as pessoas realmente têm dúvidas sobre o que o nosso Criador deseja de nós. É certo que a maioria dos seres humanos não está preocupado com o assunto, de fato, pois desejam fazer apenas o que querem. Mas aqueles que reconhecem o senhorio daquele que nos deu a vida, costumam atentar para este tema. Seria, sem dúvida, uma árdua tarefa tentar entrar, penetrar, percustar o pensamento da pessoa, de qualquer um, e extrair os seus sentimentos e reflexões pessoais mais íntimos. Isso nós não temos essa capacidade. Mas, pelo que sai da boca das pessoas, nós podemos chegar a algumas conclusões. Isso está lá em Lucas 6, verso 45, quando diz assim: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Isso nós sabemos. A nossa boca fala muita coisa que expressa o que tem lá dentro. Sem nós termos este acesso, como eu disse, nós não temos como penetrar na cabeça de ninguém. Então, de alguma maneira, é possível nós descobrirmos alguma coisa sobre as pessoas. Sempre haverá um processo que nos fará caminhar em direção ao conhecimento de que somos seres que existem porque alguém nos fez. Uma hora nós todos vamos ter essa consciência, alguém nos fez. Esse processo é muito individual. E eu creio que Deus é o único que conhece o caminho para despertar em cada um a semente da revelação da verdade. Uma vez que somente Adonai sabe por onde tratar, ele começa a se mostrar para cada um de uma maneira que só ele sabe fazer. Pois ele sabe das minúcias do nosso ser melhor do que nós mesmos. Eu costumo dizer, Deus me conhece melhor do que eu mesmo. Então só ele sabe como tratar comigo. Nenhum de nós nasce com virtudes espirituais e nem conhecimento sobre a justiça e santidade de forma natural. Com alguns casos que nós encontramos na Bíblia, por exemplo, Yohanan, João, o imersor, em que pela presciência do Eterno, ele havia sido escolhido como precursor do Messias. Por isso já foi cheio do Espírito Eterno ainda no ventre de sua mãe. É uma característica, mas não que ele tivesse algo de muito especial, fora isto, como ser humano. Não. Nós todos, aí até João mesmo, todos nós nascemos egoístas. Temos que admitir isto. Todos nascemos egoístas, é natural. Uma criança nasce e quer toda a atenção para suprir suas necessidades. Todos nós fizemos isto. Nós, à medida que vamos crescendo, continuamos vendo as nossas necessidades, sejam elas de ordem física, emocional, social. Nós estamos olhando as nossas necessidades. Nós vivemos em torno disso.
Muito cedo nós aprendemos que precisamos nos ajustar ao meio onde vivemos e que existem regras para isto, sem as quais seria impossível vivermos em harmonia. Ou seja, tem hora que nós temos que, vamos dizer assim, domesticar o nosso egoísmo. Mas ainda assim, nós continuamos egoístas, pois não sabemos de outros valores que não sejam os de buscar a realização pessoal e a busca pela felicidade. É o que mais se ouve falar. Mas, variando de uma maneira incrível, um dia cada pessoa pensará que a vida não pode ser só isso. Ou seja, cada um vai ser de um jeito. E dependendo de incontáveis variantes, alguns se tornarão mais interessados em buscar respostas e outros não. Uns querem saber como é que foi isto, como é que é essa nossa existência. E outros continuarão só nas buscas dos valores desta vida. Vamos tratar então dos que pensam, dos que querem respostas metafísicas da sua existência. São os que se abrem para o lado espiritual do homem. Fica claro que o ser humano não consegue respostas nesta temática por si só, porque não há como obter informações do espiritual no meio material. E é aí que nós descobrimos, e aí entra em ação a nossa parte, aquela parte que nos constitui, que é o espírito. Quando descobrimos que temos este lado do nosso ser, nos abrimos para uma nova perspectiva de existência. Não vivemos só para este mundo. Então queremos saber mais. Aí começa a nossa busca do imaterial. O nosso Criador, ele sabe a hora exata para se identificar com aqueles que ele sabe que irá dar-lhe ouvidos. A onisciência do nosso Deus permite que ele planeje de forma perfeita o tempo e a maneira mais eficazes de se revelar. Vamos ver um exemplo. Lá em Gênesis 12, verso 1 e 2, diz assim: Então o Eterno disse a Abrão: Sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Sem adentrar na mitologia judaica sobre a vida de Abrão, sem também especular coisas sobre as quais não temos nenhum fundamento, sabemos que os caldeus, aonde Abrão vivia, eram politeístas. E, portanto, seria o meio onde Abrão cresceu. Mas isso não foi impedimento do Eterno conhecê-lo e de se revelar a ele. Uma experiência pessoal é necessária para que se conheça o lado espiritual da nossa existência. Ou seja, Abraão não nasceu conhecendo o Eterno. O que ele aprendeu é que tinham vários deuses, que inclusive o rei em Ur seria uma divindade. É só estudar um pouquinho sobre os povos da Caldeia. Bem, o contato direto do Criador com Abrão fez com que todo o seu conhecimento religioso até então fosse substituído sem dificuldade pela nova revelação. E ele creu, passando a partir daí a receber toda a Torá, no sentido de instrução, que ele precisaria para o resto da sua vida. Não me refiro à Torá que Moisés recebeu, mas toda a Torá, ou seja, toda a instrução que ele precisava. O mesmo aconteceu com seu filho Isaque, depois seu neto Jacove, e depois José, e todos quantos tiveram experiências pessoais com o Eterno. Observemos nesse ínterim que outros parentes não seguiram o mesmo caminho.
Ou seja, vamos observar, por exemplo, os irmãos de Isaac. Sabe? Isaac, ele foi o filho único de Sara. Mas depois Abraão se casou, e antes disso ele teve também Ismael e vários outros irmãos. Nenhum deles teve o mesmo caminho que Isaac. Vemos também Esaú, irmão de Jacó, também não se interessou. E os 11 irmãos de José também não demonstraram interesse em procurar as coisas do Eterno. Então nós vemos que a experiência de cada um é diferente. Nenhum deles tinha uma Torá escrita para seguir, mas tiveram instruções pessoais do Eterno. Ainda que esses personagens sejam peças importantes para o nosso conhecimento sobre o plano do Criador, a mesma necessidade de experiências pessoais continua necessária até os dias de hoje, mesmo passados já milênios. Apenas ler esses relatos que foram registrados, que nós temos no Tanar, não mudam a vida de uma pessoa. E isso é algo fácil de confirmar até na nossa vida pessoal. Nós sabemos que não é só o fato de ler alguma coisa que vai mudar a nossa vida. À medida que os séculos foram passando, muitas pessoas continuaram a ter as suas próprias experiências, e assim passando o que aprenderam para frente, e o Eterno foi aumentando a quantidade de informações à medida em que foram se tornando necessárias. Mas uma coisa já era de conhecimento geral: o Eterno deseja subordinação de todos os esclarecidos. Quem for esclarecido deve obedecer. Vamos ver em Êxodo 19, verso 5. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Então, a colocação do Eterno para o povo de Israel, que deve se obedecer fielmente. Então, de revelação em revelação, nós chegamos à era messiânica. Mas o princípio continua o mesmo. O entendimento sobre o Salvador requer uma experiência pessoal. Algumas pessoas descobrirão que existe um Deus compassivo e provedor e terão confiança nele para resolver as suas necessidades e ficarão nisso, como se tivesse um Deus só para suprir o que acham que precisam. Muita gente, a maioria nem sequer vai querer saber que existe Deus. Alguns querem conhecer a Deus que pode ser útil para eles. Mas aqueles que reconhecem que somos dependentes do Eterno, deverá surgir então nas nossas vidas uma pergunta: o que Ele quer de mim? Ou seja, eu devo gratidão e me disponho a servir. Aos que são fiéis, Ele promete, conforme Ezequiel 11, verso 19: darei a eles um coração não dividido, e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Um é o coração egoísta, e outro é o coração disposto. E para um coração disposto, as possibilidades são infinitas. Mas o coração egoísta, esse terá muitos obstáculos difíceis. Agora, sem uma revelação do Eterno mais específica, algumas pessoas podem ter o coração dividido. Pode ser uma parte egoísta e uma parte disposta. Mas no momento em que realmente reconhecemos quem é o nosso Deus, a parte egoísta tem que ser deixada de lado. A compreensão da verdade, ela fica comprometida com o coração egoísta, pois sempre vai tender a querer entender as coisas de forma que lhe convém.
não é um coração aberto. O amor que demonstra ao seu Deus é limitado e as experiências são diminutas. Geralmente essas pessoas são arrogantes, têm a tendência de ser racionais, porém mesmo usando referências das Escrituras, o fazem com a razão humana e não a razão divina. Mateus 11, 25 diz: naquela ocasião, Yeshua disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Então, olha só, aqueles que não têm realmente o coração muito aberto, como eu disse, que são arrogantes, que tentam ser racionais, essa racionalidade só vai levar a mais arrogância. E pode saber que na arrogância não haverá revelação do Eterno. É bom estudar e conhecer a Torá, principalmente se tiver um coração disposto. Mas se o coração não estiver aberto ao Ruach HaKodesh, não haverá verdadeiro ganho. Por isso que o Shaliach Shaul disse em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 19. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Ele disse isso baseado no texto de Jeremias 9, 22, na versão judaica, e verso 23 na versão cristã. Quanto mais a pessoa se considera um erudito e culto, mais dificilmente entenderá as nuances reais do conhecimento divino. Vemos muito disso, pessoas que se arrogam ter conhecimento, que conhece isso, sabe daqui, baseado nisso, fulano de tal disse aquilo, o sábio daqui está lá. Muito cultos, mas não entendem as coisas de Deus. Podem ser cultos, mas não entendem. Uma coisa terrível. Shaul também, ele entendeu que o que ele escreveu aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Muitos podem não concordar com esta afirmação, mas tanta gente não concorda com o Eterno mesmo. Concordar ou não concordar não vai mudar a verdade. Qual é o caminho para saber a vontade do Eterno para a sua vida? 1 Coríntios 3, verso 18. Não se enganem. Se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Louco segundo a ótica secular, mas sábio segundo o Eterno. Os sábios do Sinédrio também pensaram que Shaul tinha enlouquecido quando Shaul aprendeu quem era Yeshua. Como saberemos então o que ele quer fazer em minha vida? Vejamos a experiência de Shaul. Enquanto ele estava em Damasco, ainda orando ao Eterno, depois do seu encontro com Yeshua, lá em Atos, capítulos 15, verso 16, olha o que o Eterno disse. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. O Eterno saberá como deve ser a sua experiência com ele e você vai saber o que ele espera de você. O Eterno sempre tem algo, ele sempre planeja alguma coisa e ele vai nos mostrar. Eu tenho convicção de que Shaul, ele entendia de judaísmo muito mais do que qualquer pessoa da nossa época. Imagine alguém que se imagina que conhece Torá. Eu tenho convicção que Shaul, há 2000 anos atrás, entendia muito mais da Torá do que qualquer um de hoje. E veja o que ele disse desse seu conhecimento.
lá em Filipenses 3, versos 7 até o 9. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa do Messias. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento do Messias Yeshua, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar o Messias e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da Torá, mas a que vem mediante a confiança no Messias, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Talvez isso até ofenda alguns corações que tanto valorizam a cultura judaica, mas precisam entender bem o que ele está dizendo aqui. Não há nenhuma crítica à Torá. Não há nada de errado nela, mas sim no que Shaul aprendeu sobre ela. Aquilo que o ensinaram e ensinam até os dias de hoje. Isso que ele estava avaliando. Quando o entendimento humano supera a revelação da Torá, tudo se perde. O grande conhecimento da Torá que Shaul tinha ali foi muito útil durante todo o seu ministério. Mas tudo que era entendimento humano da Torá foi descartado. Sim, como lhe foi revelado, ele sofreu muito por defender a correta interpretação da Torá. Logo no começo do ministério do Messias, ele chamou algumas pessoas. Vamos ver Mateus 4, verso 18 a 20. Andando à beira do mar da Galileia, Yeshua viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Yeshua: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Shaul teve o seu chamado, agora outros também tiveram, como nesse caso aqui. E observe algo interessante. Não é interessante nós avaliarmos que homens ocupados na sua profissão largassem tudo para seguir um desconhecido tão facilmente? O que aconteceu? Eu não tenho dúvida de que o Ruach os convenceu prontamente e eles souberam do seu chamado na hora. Quem tem um encontro real com a salvação, sente-se compelido a seguir o Messias e faz tudo o que ele manda sem questionar, mesmo que seja aquilo que nós não planejamos. Vamos ver o texto de Marcos, capítulo 5, versos 18 a 20. Diz assim: quando Yeshua estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Yeshua não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Eterno fez por você e como teve misericórdia de você. E então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Yeshua tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Quando estamos em obediência, sabemos o que fazer e os resultados aparecem. Para entendermos bem como funciona o chamado do Eterno, vamos analisar este texto. Romanos 8, de 28 a 30. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também
glorificou. O que faz o Eterno ser Deus é o fato de nada ser impossível a Ele. Todo conhecimento está nele, todo poder está nele, toda sabedoria é natural dele e toda perfeição lhe é imanente. Se entendermos estas coisas, então vamos entender que, ele sabe quem o ama e o quanto ama pelo seu conhecimento absoluto. 2, nesse conhecimento, ele seleciona os que ele quer baseado na sua sabedoria. 3, os selecionados serão designados para funções conforme a sua escolha, e para isso ele distribui os chamados de acordo com o seu plano perfeito, a um propósito. E 4, os chamados devem ser preparados, e essa preparação começa com um convívio íntimo de comunhão com os ensinos de Yeshua e afinidade com o Espírito de Deus. E por quinto, toda essa preparação envolve um processo importante de purificação, que envolve a justificação, que é a aplicação do sacrifício de Yeshua, e em seguida a glorificação, que significa que o Eterno nos aceita, está muito focado na nossa vida, nos ajuda, nos fortalece, nos capacita e nos prova. O Eterno nos glorificar significa que somos alvo da sua atenção especial. Tudo isso faz parte do chamado que o Eterno tem para conosco. O que nos cabe fazer então? O que faz a diferença é o que decidimos da nossa vida. Nisso está toda a nossa livre vontade. Nós escolhemos se queremos ser egoístas, o que desejamos é o que importa, né? Ou nos doamos livremente ao Criador, a vontade dele é o que importa. Certamente, cada pessoa terá uma forma diferente de sentir e de agir diante disto. Mas só o Eterno saberá como fazer uso disto. Quer servi-lo? É só dizer a ele o que disse Isaías. Lá no livro de Isaías 6, verso 8, diz assim: Então ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Só os chamados podem dizer isto com sinceridade. Aplique isso tudo na sua vida. E que o Eterno abençoe. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Amém.